Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula para você do sexto ano, ou você que nos acompanha aí nas revisões das nossas videoaulas, seja para que for, matemática básica está aí disponível para você nas nossas redes sociais. Não esquece, por favor, tá? Se não tiver inscrito no canal do nosso YouTube, canal do Educa PS, inscreve lá. É, toca no sininho para receber novas notificações. Dá um joinha, que isso é muito importante para a gente, tá? E você, professor, que nos acompanha, que segue e nos fornece aí gratuitamente como aulas extras para teus alunos, faz isso também. E sempre que possível, entra no nosso Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto sem acento, para poder a gente compactuar essa parceria maravilhosa que nós temos hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos. A nossa equipe de hoje, nós vamos estar com a nossa querida Isabela fazendo a transcrição ao vivo para você agora. E ele, nosso parceiraço, Manuel, que você não tá vendo, mas depois eu boto a foto dele para tu ver aí, tá? E o Instagram para tu seguir o Manuel. Brincadeira, vamos lá. Nossa aula de número 20, estatística. Manuel vai apresentar isso aí, ó, o slide para você, tá bom? Você do sexto ano acompanha que eu vou te falar já sobre leitura e interpretação de gráficos e tabelas ou tabelas e gráficos. Na sequência, você vai ver comigo agora. Primeiro, por que a ideia de tabela? Porque a tabela é a primeira coisa que a gente faz, tá? O gráfico normalmente é a exposição final, bem resumida de todos os dados que a tabela agrupa. Tranquilo? A estatística é o ramo da matemática que envolve a coleta, a organização de dados referentes a diversos fenômenos. O que você quiser, tem como fazer estatística. Não se preocupa, ok? Depois de tudo isso, a gente poder analisá-los, os dados, interpretá-los e publicá-los, tá? E é claro, né? Tanto na tabela como no gráfico, você fica à vontade. As tabelas e os gráficos que vocês encontram nos meios de comunicação, como jornais, revistas, sites, blogs, são resultados de todo um processo estatístico que, em geral, ele é realizado em várias etapas. São três, eu vou dizer as três principais etapas. Dentro delas existem outras micro etapas, né? Que você vai tomar algumas ações, claro, mas as três principais são essa aqui, ó. Primeiro, é a etapa que eu faço a amostragem, eu vou criar, né, o questionário, eu vou criar a entrevista semi-estruturada, eu vou fazer a pergunta correta para tentar obter respostas possíveis, enfim, eu vou fazer a amostragem, não esquece, a amostragem é uma possibilidade imensa de você trabalhar, ou com parte da população, ou com toda a população, depende do tipo de amostragem que você escolher, tá bom? A segunda etapa é a estatística descritiva. Vou pegar esses dados que eu colhi e aí, a partir desses dados que eu colhi, eu vou analisá-los e distribuí-los na tabela para fazer as colunas corretas, são as variáveis, tá bom? Naquela tabelinha lá. Ou uso o Excel, ou uso o Canva, ou uso um monte de aplicativos que são ideais. Eu gosto do Excel pra caramba, tá? Uso porque ele está gratuito no meu computador e fica mais fácil. Mas se você usar o BOffice, também tem aplicativos e a planilha disponível para você fazer os seus gráficos. No Excel você só precisa montar a tabela e escolher o gráfico, que é a terceira etapa, que é a etapa, né, final, que a gente vai pegar esses dados que foram das tabelas já apresentados, tratá-los com inferência estatística, ok? Que é a última etapa. Então, faço a inferência. Vou olhar lá, desvio médio, padrão, variância, um monte de coisa que você vai aprender. Relaxa, se preocupa não. Estou só contando a história geral agora para você, tá? Agora vamos ver na parte principal, já indo para o foco da tabela, o que é necessário para eu interpretar uma tabela e um gráfico. Beleza? Já fiz o resumão, vem comigo, ó. Tem umas tabelas, né? Tem uma delas aí que eu vou te mostrar outras. Essa é a tabela do comércio bilateral que fala sobre o fluxo comercial de importações, né? Que essas importações são produtos muito interessantes que não são produzidos no Brasil, por exemplo, mas aí em relação a regiões nas casas dos bilhões. Vejam que ele já deu para você certinho. Quais são as regiões, né? Mas quais são as variáveis que eles vão trabalhar? Região e valores. Os valores básicos utilizados aí são em bilhões.
Aí começa de 2003, vai a 2010. Atrasadão, né? Porque a gente está em 2022. Mas é só para você tomar referência de uma tabela diferente que vai apresentar para vocês coisas interessantes. A primeira coisa que eu vejo na tabela é o título dela, aí, ó, Comércio Bilateral. Tranquilo? É importante que você saiba que existem esses comércios bilaterais por dois fatores. Presta bem atenção. Comércios bilaterais é o que o Brasil não produz, que ele precisa comprar lá fora, e o que o Brasil produz, que ele vende lá fora. Então, a bilateralidade, em termos de comércio, é muito disso, tá? Nós produzimos muita coisa interessante que os países, até países de primeiro mundo, principalmente eles, né, eles compram constantemente frango, carne de porco, carne bovina. Nosso grande suprimento é a alimentação, tá? O agronegócio é muito forte no Brasil, porque nós temos uma terra muito fértil e um povo trabalhador aí na zona rural. Então isso é muito interessante, mas tem coisa que nós não temos, tecnologia na área de saúde, então a gente puxa isso de fora. Por isso, bilateralidade, tá? Dos dois lados. Deu para entender? Tá tranquilo para você? Então, esse é o título, comércio bilateral. As variáveis. Nós temos essa amarelinha, azul, vermelha, verde, sempre, né, nessa sequência do amarelo, azul, vermelho e verde. Por quê? 2003, 2008, 2009 e 2010. As cores, normalmente, elas indicam, né, uma baixa, um acrescento, ela é intensa. Então, eu uso vermelho para dizer, olha, o que aconteceu nesse ano não foi muito bom. É o que aconteceu exatamente, ó, do amarelo, sai de 20,6 bilhões, vai para 84, depois cai para 76,4. Tá vendo aí na variável essas quatro primeiras colunas que você tá vendo aí do lado esquerdo da tua tela? Exatamente isso, tá? Aí depois a gente volta a crescer no verdinho aí com 92,4 bilhões. Qual foi a região que mais cresceu? Observa aí qual é a região que mais cresceu. Depois disso eu vou para a fonte. Quem foi que falou isso? Quem é responsável por essas informações? Aí nesse caso é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tá? De estruturado, tá? E aí você vai ver que, olha, é o Ministério que vai dar essa fonte a partir dos dados que ele tem. Como é que ele faz isso? Ele coleta mensalmente, ele coleta diariamente, depende de como ele capta as informações. Se for diariamente, eu posso gerar um censo, tá? E aí, a partir das minhas informações diárias. Mas pode ser mensal, a partir de um relatório mensal, que aí eu também posso gerar. Existem várias formas, trimestrais, pode ser de 6 em 6 meses, pode ser anual. A escolha fica a critério da fonte, não esquece. Título, fonte, variável. Tá tranquilo até aí? Então vem comigo, ó. O título já indica a informação, aí são as categorias por parte de níveis de classificação da tabela, e agora a gente vai, eu e a minha amiga vai mostrar para vocês qual a informação que eu tenho agora de interpretação em tabela de gráfico no programa. Ou seja, você vai jogar conosco, gamificação aqui no nosso canal do EducaPE, tá? Preste atenção aí, ó. Qual o suco é mais produzido? Essa é a pergunta bem básica aí, a partir da tabelinha que o WordWall fornece para você. Como é que você faz para entrar no WordWall? Muito simples. Você vai apontar a câmera do teu celular para esse quadradinho preto e branco aí que você está visualizando na tua tela, e você vai baixar esse jogo aí. E pode dizer a seus pais assim, posso falar mesmo? Olha, pai, tanto o professor Almir Serpa, tá? Como a professora intérprete Isabela disse pra gente que nós temos que jogar um game de matemática. E esse game é de interpretação em tabela, tá bom? Também pode botar a culpa aí no Manuel, que ele tá junto, que não é uma equipe só aqui, beleza? Então veja, você vai olhar o gráfico, vai analisar e vai ver qual é a coluna maior, porque ele está dizendo qual o suco é mais produzido. Você está vendo que a primeira coluna não é a maior de todas. Confere comigo. Então, uva não pode ser. Olha, uva está menor do que laranja. Concorda comigo? Manga não pode ser. E o pior é pêssego, né? Então, a resposta está muito clara para você. E aí você vai marcar a resposta lá no WordWall. Você vai marcar laranja
que não está na cor laranja, foi sacanagem, isso foi não? Esse não foi. Ó, laranja está em vermelho. Foi uma pegadinha. Isso é brincadeira do Word e é muito divertido. E vejam aí na base do Word. Esse é o primeiro dos desafios de 11, ó. Tá vendo aí? O primeiro de 11. Você vai aprender muito leitura e interpretação de tabelas e gráficos a partir desse joguinho aí. E diga ao seu pai, esse jogo é matemática. Você está aprendendo, né, a jogar e aprendendo o assunto conosco aqui, nosso parceiro WordWall. Por isso que a gente traz mais um agora. A palavra estatística vem de... Lembra das videoaulas? Lembra não, né? Tá bom. Ó, para aí, dá um pause e vai olhar nossas videoaulas anteriores que eu tinha falado sobre o que é o termo estatística lá do alemão Goffman, que ele tinha já relatado isso há uns 200 anos atrás, que a palavra estatística tem várias representações e termos distintos que podem originar da mesma expressão, tá? Status, física, matemática discreta, modelos, métodos ou processos. É claro, né? Estatística vem da palavra status, que significa estado ou situação lá na língua latina. Então, a gente vai trabalhar bastante isso, já está lá marcado na nossa aula anterior. Então, nesse caso aí, você iria marcar a palavra status. Marcou, olha, de uma pergunta até 8, tá vendo aí, ó? Você vai aprender o conceito de estatística nesse jogo aí. Então, o outro foi interpretação de tabelas e gráficos. Esse aí é o conceito básico de estatística. Muito legal o WordWall, né? A gente tá vendendo porque é de graça, tá? Você assista aí, entra aí na barra superior da tua pesquisa aí, do teu computador ou no teu celular, lá no aplicativo, né, de busca e bota o WordWall, mais um assunto de matemática. E tem algumas videoaulas lá, além de game que eu fiz, tá? Tem um game meu, vou trazer para vocês logo, depois do recesso, quando a gente descansar um pouquinho, beleza? Vamos lá. Resolução de problemas agora, para você aprender ainda mais conosco. Presta atenção, que agora eu estou com um gráfico de setor, chamado gráfico de pizza. Lembra dele? Exatamente, ó. Para construir um gráfico de setores, representando algumas estatísticas a respeito de sua turma, um estudante fez a divisão ilustrada na imagem que você está vendo aí. Está vendo essa imagem? Tem 30 graus, o número 15, o ângulo ali, ó, de 90 e 90, tá bem claro, né? Que são esses dois quadradinhos azuis. E esse outro aí é o de 180 graus, o ângulo raso, que está dividido em duas partes, 30. E é claro que o outro é o suplemento, tá? Bom, essa imagem colocou nele um número referente a um dos setores do gráfico. A respeito dessa construção, assinala a alternativa correta. Prestou atenção? É a correta, tá? Item A. O maior ângulo central desse gráfico mede 150. Será que é verdade? Olha direitinho aí, o ângulo central. Eu tenho aí um de 90, tá bem claro para mim. O outro também é de 90, a parte de baixo. E o outro já está marcado que é de 30. Será que o outro é 150? Vamos verificar depois? Vamos lá comigo para o item B. O número total de alunos nessa turma é 62. Ele deu algum número total de alunos? Ele não... É 15, né? Então está dizendo ali que aí fora são 15 alunos nesse de 90, então o de baixo também é 90, são 15, já foi 30 aí. Se a metade dele é 30, o total não pode dar 62, concorda comigo? Porque a outra metade tem que ser 30. Então a letra B está fora. Passaram 2 alunos e o total é 60, não 62. O menor setor do gráfico está relacionado a 9 alunos. Acho difícil, né? Porque veja, se o lado de cá, esses dois ângulos de 90 me dão 30 alunos, o ângulo de 30 não daria 9 alunos, concorda? Porque eu teria 30 do outro lado. E aí 30 graus em relação aos 180 seria a sexta parte, né? Se eu dividir 30 por 6, vai dar 5 e não 9. Percebeu? É um cálculo bem rápido para você. Então, é claro que só pode ser a letra A. Por quê? Se eu tenho 30 graus aí, o que falta para 180 é 150. Então, o maior ângulo central desse gráfico, 150 graus. Aqui, ó, tem um 90 aqui, tá vendo? Mais 90 aqui, são 30 alunos agora, porque 15 mais 15 dá 30. Do outro lado tem 150 para dar 180. Resposta. Gostou da animação? Tá tranquilo, né? Então, marca aí, ó. Visão nela, ou então Vzão, para dizer acertei. Beleza?
Viu como é fácil? Só análise grosseira, mas se você quiser parar para fazer os cálculos, fica à vontade. Manda para a gente lá no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento. Beleza? Queria aproveitar que uma professora chamada Rayane Silva, lá de Igaraçu, de uma escolinha bem simplesinha lá, que nos assiste sempre e gosta dessas videoaulas. Ela também grava videoaula. Prazerzaço, professora. Parabéns, obrigado pelo apoio. Tamo junto, viu? Agora vamos direto para a segunda questão. O gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos de um curso de preparatório específico para professores de educação básica. Sabendo que os aprovados são 70%, né? São apenas aqueles que tiveram o ótimo ou excelente, tá? Pode-se afirmar que o curso continuará no mercado? Vamos saber se sim ou não? Presta bem atenção. Sabendo que os aprovados, né, tem que ser 70%, são apenas aqueles do resultado ótimos e excelente, tá bom? Ótimo e excelente. A gente pede para afirmar exatamente isso. Vamos olhar? Se corresponde? Vem comigo. Sabe, olha o gráfico bem direitinho. Saiba que você vai ler cada coluna dessa e aí fazer a relação da coluna que tem a classificação, por exemplo, ótimo está com 6, tá vendo? A maior coluna. O ruim está com 2, o bom com 4 e o excelente com 1, tá? Vamos contar? Para calcular o percentual de professores aprovados, primeiro nós vamos encontrar quantos professores obteram resultados como ótimo ou excelente, que é 6 mais 1, tá vendo? Ó? Viu aí comigo? Excelente. Tem 1, que é a última variável, 1, e o ótimo com 6. Então, 7 total de quanto? Olha, 6 reprovados mais 7 aprovados, 13. Então, para calcular a porcentagem de aprovados, temos que dividir 7 por 13, porque 7 foram os aprovados de 13, aí eu tenho uma taxa. 7 dividido por 13 vai dar 0,538, quase não saiu, foi mal. 0,538. E aí, quando eu tenho uma taxa, não esquece, por favor, eu pego essa taxa e multiplico por 100 para eu saber a porcentagem, tá? Aí você vai pegar essa taxa, multiplicar por 100, e é muito fácil, né? Anda com 2 casinhas decimais da tua esquerda para a direita. Aí vai dar quanto? 53,8% aproximadamente, tá? Então, é claro que o número de excelente foi 53,3%, não atingiu 70% e o curso provavelmente não vai continuar, tá bom? Essa é a resposta. Vamos seguir? Tem um tempinho aí, não tem, manual? Vamos lá. O 4 a 6, temperatura do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ver para qual dia estão previstas temperaturas mínimas de 18 graus. 18 graus, ele está falando mínima. Eu vou levar em consideração menor e o 18, tá? Então, no domingo, 3 de dezembro, eu vou ter aí 15 graus. É menor que 18? Então, o domingo entra, tá? Segunda-feira, a mínima é 16. É menor que 18? Também entra. Na terça, 18 graus. Olha, 18 graus. A mínima 18 graus. Então, terça-feira entra. Tá bom? Quarta-feira, entra 18 graus. Quinta-feira, 17 graus. Sexta-feira, 17 graus. E sábado, 17 graus. Então, aí, para a temperatura mínima, todos eles vão estar em perfeitas condições da gente poder verificar. Ou seja, a gente está falando de temperatura mínima, não de sensação térmica, tá? Porque às vezes você tem a temperatura que está lá local, a sensação térmica é menor, se liga aí. O que é isso, professor? O termômetro está marcando 18, mas a minha sensação, o meu corpo está sentindo tanto frio que parece que está 10, 11, 12. Deu para entender? Então, é uma diferença, tá? Nós estamos analisando o valor, 18 graus, beleza? Mas a menor de todas aí, em relação à mínima de igualdade, é da quarta-feira. Todas as outras são menores que 18, mas na quarta-feira ela vai estar exatamente com 18 graus. Tranquilo? Então, para não escolher todas, vamos escolher exatamente aquela que está com 18 graus. Então, é a quarta-feira.
Tranquilo? Porque ele está dizendo qual é a prevista. A prevista para a mínima de 18 graus é exatamente a quarta-feira. Todas as outras são menores que 18 graus, tá? Fechou então? Vamos lá, seguir comigo, porque ainda tem as outras. Ah, eu tinha esquecido. Obrigado. Obrigado aí pela animação, viu? Terça-feira também dá 18 graus. Então, terça e quarta vão estar esses dias com essas duas temperaturas mínimas. Não quer dizer que é a sensação térmica, tá? É a temperatura real. Pode ser que nesse dia você sinta mais frio do que na segunda, do que no domingo, enfim. Mas numericamente é isso aí. Tranquilo? Quarta questão, então. Quantos alunos dessa turma tem no total, né? Vamos verificar aí qual é o esporte que os meninos mais gostam de assistir. Os meninos. Então, vamos somar quantos alunos tem no total? Vê, voleibol. Eu tenho futebol, voleibol, basquete, natação e outros. Vamos somar todos? Vamos lá. Quantos alunos para resolver a primeira? Quantos alunos tem no total? Eu tenho 15 na primeira coluna, que é a minha variável meninos como participantes, meninas como participantes, meninos como espectadores que ficam lá torcendo pelos meninos participantes e as meninas também como espectadores, espectadores participando lá e torcendo pelas meninas que estão participando. Tranquilo? Então eu tenho 15, 17, 15, 17. Olha, números mais, tá? Só somar agora 15 mais 17, 15 mais 17. 30 mais 34. Tranquilo? 64 no total. É só continha de padaria. Isso deu na minha calculadora, né? Que a gente chama continha de padaria, porque é bem rápido assim. Era, né? Na minha época. Não sei agora. E aí, quantos alunos tem nessa turma aí no total? 64 alunos. Agora, quantos meninos... o esporte que os meninos mais gostam. Vamos olhar comigo? Vamos lá. Os meninos mais gostam de assistir. Então, eles são espectadores, tá? Coluna do teu lado direito, meninos. 15, né? Olha aí, ó. 5 mais 6 mais 2 mais 2 mais 0 aí de outros esportes. Fechou? Agora vamos para a quinta questão. A China é o país com o maior volume total de emissão de carbono, mas também está na liderança da produção de energia solar. O gráfico informa a capacidade total dos 4 principais países na produção de energia solar no ano 2020. Esse é bem recente, tá vendo? Capacidade total em megawatts. Megawatt é uma das grandezas e medidas utilizadas para fazer a medição de energia, tá bom? Então, na China, 254.300, Estados Unidos 75.500, Japão 67.000 e Alemanha 53.700. Então, qual a diferença entre os números da China, não, tá errado, viu? É China, tá? Com os demais países em energia solar. Vamos verificar? Vamos lá. Para calcular a diferença, precisamos somar todos os países, né? Estados Unidos, Japão, Alemanha e, é claro, fazer a subtração. Então, 75.500 mais 67.000 mais 53 dá um total de 192.200 kWh. Agora vamos pegar a China menos isso. E ela ainda ganha com 62.100 megawatts. Eu botei quilo, foi mal, desculpa. Megawatts. E aí eu vou deixar para vocês responderem isso, mandar para a gente no Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto, tá bom? Considere a seguinte lista de compras de produtos de limpeza para um condomínio. O valor total gasto nessa compra foi de, olha, presta atenção, compra, quantidade total, tá aí na primeira variável, 20 litros, 20 panos, 20 litros, beleza? Produto, detergente, pano de limpeza, álcool de limpeza e os preços. E aí o valor total. É só você fazer o somatório, tá tranquilo? Deu para entender? Então faz e manda pra gente no Instagram, transmissão, tudo junto, se acerta. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau.